Sabe qual é o tema de hoje? O mistério de Deus que esteve oculto nos séculos e séculos, mas que ele revelou somente aos seus servos, os profetas. Fica até o final do vídeo, que no finalzinho do vídeo eu vou te falar que mistério oculto de Deus é esse. Você vai ficar impressionado. Que mistério é esse oculto? João era no Novo Testamento, Daniel no Velho. Ele revelou para Daniel, mandou Daniel selar as palavras. Revelou para Ezequiel, mandou Ezequiel selar as palavras. Revelou para João e mandou João selar as palavras desse mistério. Só que para Paulo foi diferente. O mistério de Cristo para Paulo foi revelado. Só que somente Paulo pôde falar que mistério oculto era esse. Vamos agora para Colossenses capítulo 1, do 23 em diante. O que a palavra de Deus nos fala? Se na verdade permanecerdes na fé, fundados e firmes, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está falando do mistério que esteve oculto, o mesmo mistério oculto lá em Apocalipse 10, que ele fala, o mistério de Deus se cumprirá, que é o mesmo mistério de Cristo, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Aqui Paulo está dizendo que o mistério que esteve oculto, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Então Paulo diz, eu estou feito ministro, mas a mim foi dado esse mistério para que eu pudesse falar aos seus santos. Se a gente voltar um pouco, o Efésios capítulo 3, a gente vê do 3, versículo 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro em Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é de que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como por ele me foi feito este mistério, manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Paulo escreve um pouco acima, como ele fala aqui, como acima um pouco vos escrevi. Ele revela que mistério é esse lá em Coríntios. Aí Paulo continua. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Aqui ele mesmo diz, quando ele fala, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, quer dizer o quê? Ele revelou para Ezequiel, revelou para Daniel, mas ele mandou selar as palavras, justamente as palavras do livrinho que ele come, que é doce como mel, mas é amargo no estômago. Então vamos lá. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mais uma vez, essa parte é ligada com o que diz lá em Apocalipse 10, versículo 7, quando ele diz que o mistério de Cristo foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Aí ele vem, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Eu te faço uma pergunta, qual é a promessa que Cristo fez para a sua igreja através do evangelho dele? Fica aí que já a gente vai responder isso. Aí ele vem, versículo 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aí Paulo fala aqui, no versículo 8, a mim que sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo está dizendo que através do evangelho foi o meio que ele encontrou para revelar o mistério de Cristo. Como ele fala, de anunciar entre os gentios por meio do evangelho de Cristo as riquezas incomparáveis de Cristo. Aí ele vem, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto. Eu estou no versículo 9.
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto desde os séculos em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tá, Tiago, você já falou, já ligou o que o anjo falou para Daniel, levantou a mão para jurar, levantou a mão para jurar também lá em João capítulo 10. O anjo mandou Daniel selar as palavras, também mandou Ezequiel selar as palavras, mandou ele comer o livro, porque se você não sabe qual é esse livrinho, não tem como eu entrar aqui muito profundo no livrinho, porque é um outro vídeo para falar desse livrinho. Mas eu vou resumir. Esse livrinho é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo. Quem procurar e pesquisar vai ver isso. Então, se você ligar os pontos, ele revela para Daniel, manda ele selar as palavras. Revela para Ezequiel, manda ele selar as palavras. Revela para João, manda selar as palavras. O mesmo anjo com a mão levantada para o céu jura. Só que lá no capítulo 10 de Apocalipse, ele fala o quê? Que não haverá mais demora, porque o mistério de Deus vai se cumprir. Tá, mas que mistério é esse que Paulo fala que somente a ele foi dada a graça de revelar esse mistério? É agora que o negócio pega. E eu vou mostrar para vocês como vocês muitas vezes já viram esse versículo, já leram ele, já passaram por ele, mas talvez não tenham entendido dessa forma. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Se você não entendeu ainda o que é o mistério de Cristo, que esteve oculto nos séculos e séculos, não sei mais o que fazer para você entender. Mas eu vou falar em outras palavras. O mistério de Cristo que esteve oculto nos séculos e séculos, mas que foi revelado aos seus servos e profetas. Foi revelado para Ezequiel, para Daniel, para João, para Paulo. Se você não entendeu, eu vou te falar. O mistério de Cristo é o plano de salvação para toda a humanidade. Esse é o mistério de Cristo. E como acontece a salvação? Primeiro, quando Paulo fala em Colossenses, lá no versículo, Colossenses 1, lá no versículo 27, ele fala: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que Cristo veio fazer na terra? Morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e ele veio nos salvar. E qual é a maior promessa que Cristo fez para nós? Que somos igreja. E para toda a humanidade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, João 14,6. E ele fala lá em João 14,1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Meus queridos, a maior promessa que Cristo fez para a sua igreja foi de voltar e nos buscar. Então, qual é esse mistério? O mistério que esteve oculto é a salvação da sua igreja, que é o arrebatamento. Como que a salvação da igreja acontece? Como que a igreja é salva do mundo? Porque essa revelação que foi revelado para Daniel, Ezequiel e João, está falando da grande tribulação. E Paulo fala sobre isso do momento do arrebatamento da igreja. Paulo é o único que fala do arrebatamento da igreja, porque só ele pode revelar que mistério é esse, que é o mistério da salvação através do arrebatamento da igreja. Por isso que ele diz que vai ser num abrir e fechar de olho na última trombeta. E quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Aí eu te pergunto, lá em Apocalipse 10, diz o quê? Em Apocalipse 10, fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. O mistério de Deus se cumpre na sétima trombeta do Apocalipse. A mesma trombeta que Paulo fala, que nós seremos transformados
no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. O mistério que esteve oculto nos séculos e séculos, mas que foi revelado aos seus servos e profetas, é o arrebatamento da igreja. A salvação, a promessa que Cristo fala que vai nos levar. Como ele fala, da mesma forma que me vi subindo, o anjo fala para os varões galileus, da mesma forma que virem subir este aí, vocês verão ele descer. Essa é a promessa da Nova Jerusalém, da salvação. Ah, Tiago, então você está dizendo que a igreja não vai subir antes da grande tribulação? Você está defendendo não está defendendo o pré-tribulacionismo? Está defendendo o pós-tribulacionismo? Não, gente, não estou falando disso. Eu estou falando que Cristo voltará para buscar a sua igreja na 7ª trombeta do Apocalipse. Porque o mistério que esteve oculto, que foi revelado aos quatro, como eu já falei aqui, Ezequiel, Daniel, João e Paulo, mas que somente Paulo pôde falar que mistério era esse. O mistério é esse, o mistério da salvação, do arrebatamento da igreja. Como você pode falar que é o arrebatamento? Aí eu te pergunto, como a salvação da igreja ela é feita? De que forma a igreja é salva, se não for pelo arrebatamento dela? Se não for os mortos ressuscitando? Então, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados. Então, esse grande mistério que esteve oculto fala do arrebatamento da igreja, que acontece na 7ª e última trombeta. Nesse momento, hoje, você descobre que o mistério que esteve oculto, que não é pregado nas igrejas, ele é pregado de uma forma diferente, porque muitos dizem que Cristo vai voltar antes do anticristo. Muitos dizem que a volta de Cristo, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas aqui fala que o arrebatamento da igreja só acontecerá na 7ª trombeta, como Paulo disse, na última trombeta. Não existe outra trombeta tocando no fim dos tempos, se não for as trombetas do Apocalipse. Não existe outra trombeta, porque o mistério de Cristo que foi revelado, mistério oculto desde os séculos e séculos, que foi revelado aos seus servos e profetas, é o mistério da salvação da igreja através do arrebatamento dela. Curte aí, compartilha, comenta, eu quero saber sua opinião. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.